Salve pessoal! Estamos chegando para mais uma live aqui no Facebook do Terceiro Tempo, falando diretamente da Avenida Paulista, redação do Terceiro Tempo, aqui na agência Terceiro Tempo, com o Milton Neves e toda a sua equipe trabalhando afinco para trazer para você, além de muita informação também, muito material exclusivo que você vai encontrar lá no na nossa página no YouTube, o Terceiro Tempo TV, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Inscreva-se agora. Não esqueça também de acionar lá o sininho, né, para que você receba as notificações daquilo tudo que foi produzido pela redação do Terceiro Tempo. Lá você confere também as nossas lives no fim da tarde, editadas no trabalho do Kennedy Andres. Estou aqui com o João Antônio de Carvalho. Hoje é terça-feira, nós tivemos complemento da Série A. Na segunda tivemos reunião importante no Palmeiras, seleção brasileira se apresentando. Hoje é dia de Série B do Campeonato Brasileiro, também dia de definição no grupo 5 da Libertadores. Isso envolve brasileiros, clubes brasileiros, e é isso que nós vamos tratar a partir de agora, né, João? Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos que nos acompanham aqui nos portais do Terceiro Tempo, né? E realmente, terça-feira, hoje em dia, não tem mais aquele negócio de que o dia de futebol é quarta-feira, é domingo, claro, ainda continua sendo o dia mais charmoso, mas futebol agora tem na segunda, tem na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O futebol, como diria aquela música, não para, não para, não para, né? Aliás, é a música que a torcida do Corinthians canta pro Timão lá na arena, né? Bom, estamos no Facebook do Terceiro Tempo a partir de agora. Eu vou compartilhar também esta nossa live na minha página pessoal, lá no Frank Fortes. Peço a você que faça o mesmo também. Compartilhe aí a nossa live com os seus amigos, com todos aqueles que você tem aí na sua página, aqueles que... Quem gosta de esporte, né? Claro, todo mundo gosta, né? Já vou lá para compartilhar. Vamos começar falando, antes da bola rolar, né? Antes da bola rolando, vamos começar a falar do que aconteceu no Palmeiras ontem, porque nós tivemos uma reunião do Conselho do Palmeiras, e foi uma reunião em que nós tivemos uma definição importante, duas votações importantes. Primeiro, mudança do Estatuto do Palmeiras, os mandatos presidenciais a partir da próxima eleição. Isso foi definido numa outra votação, mas faz parte aí do contexto. A partir da próxima eleição já, ou seja, da eleição que ocorre no fim do mês de novembro, quando o presidente Maurício Gagliotti tentará a reeleição, porque lá no Palmeiras é assim, lá no Palmeiras os mandatos hoje, até ontem, eles eram de 2 anos e com uma reeleição somente. Mas então, tem que ter referendado ainda, né? Pelos tem que ser referendado pelos sócios, ia chegar lá. Mas... então, assim, o Conselho ontem aprovou a mudança do Estatuto, com os mandatos presidenciais passando de 2 para 3 anos e com validade já a partir do próximo pleito, que ocorrerá em novembro, com o Maurício Gagliotti sendo candidato. E aí acontece o quê? Aí acontece que a senhora Leila, que é conselheira, foi eleita também no último pleito, né, como conselheira, foi a mais votada, inclusive fez campanha, como se fosse uma campanha para deputado, sei lá, qualquer coisa assim, foi um negócio meio estrondoso. E é conselheira, tem a pretensão de ser presidente do clube. Ela poderia ser candidata a presidente a partir de 2021. Se o mandato fosse mantido em 2 anos, o presidente Maurício Gagliotti, se reeleito, teria 2019 e 2020 como presidente, e aí teria uma nova eleição, só que aí a Leila não poderia ser candidata. Porque ele já foi a reeleição dele. Com a extensão para 3 anos, o próximo mandato vai até 2021, e aí a Leila pode ser candidata logo na sequência. Não fosse assim, ela teria que esperar até 2022. 1 ano faz uma diferença danada, e tem esse porém aí que o João salientou bem. O que a pretensão dela é o quê? É que o Maurício Gagliotti seja, digamos assim, o presidente a passar o bastão para ela numa possível eleição. É claro que sempre existe situação e oposição, né? A oposição não conseguiu, por exemplo, nessa reunião do Conselho ontem, a maioria dos votos para tentar barrar essa mudança, mas é uma mudança significativa. Ela foi aprovada pelo Conselho, mas precisa do referendo ainda de uma Assembleia de Sócios. Isso vai ocorrer mais para frente, mas é algo que fica praticamente inevitável ainda, João. Fazer essa campanha com os conselheiros, por que não dizer com os associados, que
eu entendo que estão felizes com o Palmeiras do jeito que está, voltando a disputar títulos, com grandes jogadores e tudo mais, né? É o seguinte, foi realmente uma jogada de mestre, e foi por pouco, porque ela precisava, eu digo, já que a gente está falando dessa mudança do conselho, né, da eleição do Palmeiras, mas claramente isso foi articulado pela Leila, que quer ser presidente do Palmeiras. Então não tinha por que mudar esse estatuto nesse momento se não fosse alguém que tivesse um interesse real nisso, e ela tinha esse interesse. Então, ela fez viagens com jatinhos, visitou os conselheiros, deu jantar para mais de 200 conselheiros, mas mesmo assim foi apertada a votação, porque eram 280 aptos a votar, precisaria-se de uma minoria simples, 141 votos, a metade mais um, e o novo estatuto foi aprovado com 143 votos. Apertadinho. Foram 2 votos a mais do que o necessário. Então realmente não foi uma coisa tão simples assim. E é lógico que o pensamento dela é um pensamento simples, que o Gagliotti, sendo eleito agora, se ele tivesse só 2 anos de mandato, como o Frank falou, ia acabar em 2020, ele não podendo ser reeleito novamente por um terceiro mandato, teríamos que ter uma nova eleição, aí no caso ela pode ser eleita a partir de 2021, mas ela já não seria em 2021, só poderia... Não teria essa eleição, seria em 2022, e de repente, se o Gagliotti não conseguisse um bom nome, um forte nome, para colocar, para concorrer em 2020, a gente sabe que o Palmeiras tem hoje uma oposição, não digo forte nesse momento, mas o Mustafa Contursi. Mas não é só isso também, né? O cara, se entra um outro presidente em 2020, o cara vai ter direito a uma reeleição, pelo menos tentar uma reeleição. Ele poderia ter direito à reeleição de 2020 para 2022, 22 a 24, quer dizer, os planos dela de tentar assumir o Palmeiras em 2021 teriam que ser passados 3 anos para frente, e aí a gente não sabe até como é que vai estar a situação do país, a situação do Palmeiras. Quando eu falo isso, não tô... E aí tem tanta coisa para pensar, né? Como diria a Luna, são tantas perguntas. Como é que ficaria o patrocínio, no caso? Ela vai continuar com isso até 2022? Não, então, se ela não puder, se ela não conseguisse agora a mudança do estatuto, como é que ficaria o patrocínio, sabendo que ela poderia ter que adiar o sonho dela para mais 3 ou 4 anos? Sabe? Eu não sendo presidente, como é que fica? Sei lá, um negócio meio... Eu não entendi ainda esta fissura pela presidência do Palmeiras. Ainda não entendi. Eu entendo, Frank, pela vaidade das pessoas. Porque, claro que no caso dela, e eu vou deixar bem claro, a gente não tem aqui provas contra ninguém. Mas a gente sabe que em muitos clubes, no decorrer de muitos anos, muita gente entrou para ser presidente para se beneficiar financeiramente. Não digo nem se beneficiar pegando dinheiro, mas em negócios e até para a sua vida pessoal, uma presidência de um clube faz com que você tenha uma postura... Uma mudança de status? Uma mudança de status, financeira inclusive. No caso dela não precisa, ela coloca muito dinheiro no Palmeiras, ela não quer ser presidente para ganhar dinheiro. A gente já viu vários casos assim, por exemplo, Milton Teixeira no Santos, acho que ele ia entrar para pegar dinheiro? Não, era status, era querer ser presidente do time, ele não precisava, ele colocava dinheiro do bolso, tanta gente que a gente viu aí presidente colocando dinheiro do bolso, depois acabou tirando. O próprio Paulo Nobre, ele era palmeirense, ele queria ser presidente, era um sonho dele. Mas ele precisava ganhar alguma coisa com isso? Não. Era realmente o fato de você querer ser presidente, porque o ego, às vezes, é muito maior do que a razão. Então, acho que o caso da Leila é exatamente esse. Só pode ter essa explicação. É por querer aparecer como presidente do clube que ela torce. Só isso. Não entendo de outra forma. E ela pode ser também, porque aí ela seria a primeira mulher, talvez, a ser presidente de um grande clube aqui em São Paulo. A gente já teve a Patrícia Morim no Rio de Janeiro. Teve a Marlene no Corinthians. Seria mais uma. São Palmeiras, com certeza. São poucas. Seria o ineditismo aí. Seria o ineditismo também. Então, tem tudo isso. Mas, pelo que se viu, ela trabalhou bem. Porque, apesar do aperto na votação, ela conseguiu o que queria. Então, agora está muito mais fácil. Porque ela, junto com o Maurício Gagliotti, no final do ano, deve
ainda não tem nenhuma chapa que está inscrita, né? Mas galera deve concorrer, até porque se não fosse por isso, ele não entraria também de cabeça nessa mudança de estatuto. E eu acho realmente que 2 anos é pouco, sinceramente, para qualquer clube, não só para o Palmeiras, eu acho que 2 anos é pouco. Para quem, para quem é reeleito, mas para quem é eleito, muitas vezes você pega um rombo, você pega problemas enormes. 2 anos você não consegue ajeitar nada. Você não consegue. O primeiro é para ajeitar, e o segundo é para começar a tentar mostrar resultado. Eu tive essa discussão no bom sentido. No bom sentido, né? Na parte saudável do negócio. Reiteradas vezes com o ex-presidente Paulo Nobre. Falei para ele algumas vezes, presidente, 2 anos você não consegue fazer. Ele falou, é por isso que tem uma reeleição. Eu falei, mas mesmo assim, 4 anos, teoricamente você fica 2 anos aí tentando ajeitar as coisas, e aí você vai ter só mais 2 para tentar montar uma equipe forte, um time forte, buscar títulos, né, na situação em que o Palmeiras se encontrava quando ele assumiu e tudo. Então, assim, eu acho que até 2 mandatos de 3 é algo coerente, né? As circunstâncias é que suscitam aí dúvidas com relação às intenções aí. Eu já acho que foi uma grande vitória. A gente só teve 2 reeleições, porque a gente tinha clubes em que os presidentes se imortalizaram. No Palmeiras só uma, né? Só uma reeleição. Uma reeleição, que é o permitido hoje em dia. Por uma lei mesmo que foi feita. Não é o clube que pode mudar isso. Não é o clube que pode mudar isso. Então, eu acho isso interessante. A gente teve aí presidentes se imortalizando, claro, como acontece nos esportes olímpicos, onde a gente teve aí presidentes que ficaram 20, 30 anos. Será que não tinha ninguém naquele esporte que tivesse capacidade para gerir uma confederação, uma federação? É como no futebol também. Será que só uma pessoa tem condições de gerir aquele clube? Isso no Palmeiras mesmo, que é o que nós estamos comentando agora, é só você puxar o período mustafístico do negócio, pô. Ele de 99 a 2000 e... Mustafa, do Alíbio, Eurico Miranda... rebaixamento, né? Então, é muito tempo, 99 a 2011, se eu não estiver muito enganado, com relação ao Mustafa, porque depois nós tivemos... Depois do Mustafa nós ainda tivemos... o Della Mônica, tivemos o Beluso, Tirone. Não nessa ordem aí, tivemos o Tirone e depois o Paulo Nobre, né? Então assim, mas mesmo assim foi muito tempo, e alguns presidentes que passaram fizeram uma gestão, falaram, não quero mais, porque aqui o pepino é muito, muito grande, né? Bom, enfim, é esta a situação, nós vamos acompanhar os próximos passos, como é que essa história vai se desenvolver, e a gente passa aqui para vocês. Olha, o Edinaldo Melo dá um bom dia pra gente, agora boa tarde, que agora há pouco sou a Sirene aqui. O Clenilton da Silva Santos manda um salve pra gente. O Fábio Sartorelli, ele diz o seguinte, um abraço pra vocês aí. Dá pra tirar essa foto do cabeçudo aí de trás? O Milton fica aqui porque ele tá na realidade, tem uma câmera escondida aqui nos olhos dele, ele está na realidade observando para saber se está tudo certo aqui na redação, entendeu? O Edinaldo acha que vai ser 3-0 pro Cruzeiro hoje, joga contra o Racing lá em Belo Horizonte. O Jefferson Rodrigues diz, excelente, vocês são ótimos. Pô, obrigado, Jefferson. Márcio Serra também conosco, Henrique e Amarilda, Samuel Luciano, Valdir Alonso, seu cabeça de caixa d'água, com certeza não é para mim, é para esta figura impoluta que está aqui. O Gil Goulart Siqueira, diz que o Milton é gente boa, mas o único defeito dele é que ele é santista. Jaqueline Reis, um abraço para todos, em especial ao Milton. É a Jaqueline de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o Milton Neves, aí, ó, ele está de olho, falei, aqui, ó, já mandou uma mensagenzinha aqui, com aqueles 2 olhinhos assim, ó, ele está de olho, né? O pessoal também muito ligeiro na nossa redação aqui do terceiro tempo. Bom, encerramento da 6ª rodada da Série A, ô João, você destacava ontem que o Inter não fazia gols ele precisou de um jogo para fazer mais do que tinha feito até agora no rodadas, né? Aí ele já, ele mais do que 100% agora de aproveitamento, ele mais do que dobrou, né? Era 5 jogos, 480 minutos, 35 dias que o Inter não fazia um gol. E acabou fazendo 3 ontem, um gol do Luca, um gol bonito do Luca, o Rodrigo Moledo e também o Patrick. É o que eu falo, o Internacional não tem um elenco grandioso, veio da 2ª divisão, da Série B. Quando você vem da Série B, você não tem uma condição financeira muito boa para montar uma equipe muito forte. Então você tem que montar um time para ficar numa posição intermediária. E o Inter já subiu agora para 10º lugar com essa vitória. E é uma posição que o Inter deve ficar por lá, 10º, 9º, 8º. Eu acho que é por aí.
Tem D'Alessandro, eu falei, tem Rodrigo Dourado, tem bons jogadores do Internacional. Não tem um time que a gente vai achar que vai brigar pelo título. Mas também lá embaixo eu acho que estava na posição errada. E a Chapecoense vinha crescendo tanto, perdeu por 3-0 e volta aí também a ficar numa posição no meio da tabela. A Chape está na 16ª posição, é a primeira acima da zona do rebaixamento, né? E aliás, assim, e logo depois da Chape, com a mesma pontuação, nós temos o Santos, lembrando sempre que o Santos tem aquele jogo a menos, aquela partida contra o Vasco da Gama, mas vive os seus problemas, já são 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, e quem entrou na zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense, que a gente cantava também essa bola na segunda-feira em função dos resultados. Estava claro que o Atlético, com 8 jogos sem vencer, não todos no Campeonato Brasileiro, claro, mas 5 derrotas seguidas, o Atlético ia chegar uma hora que não ia resistir, ia cair para a zona de rebaixamento como caiu agora. Então o Atlético tem que se virar. Tem que se virar, porque a paciência do torcedor e até do dirigente, ela não é tão grande assim. Então, por mais que o Fernando Diniz possa estar fazendo um trabalho que muita gente elogia, os jogadores até elogiam, o que importa é resultado. Depois do jogo de domingo, ele deu uma entrevista desmentindo números, falando que o time continua bem, que o time tem a posse de bola, tá como ele queria, só que se isso é o que ele quer, não dá, tem que mudar alguma coisa. Se bem para ele é perder toda a rodada, aí não dá. Né? Falando que o time tem que apenas melhorar quando toma o gol, quer dizer, falou mais o mesmo. Então, chega uma hora, se perder mais 1, 2 jogos, sai. E se sair, Frank, no caso do Atlético Paranaense, o problema é dobrado. É dobrado. Porque primeiro que a gente já comentou, eu acho, o elenco do Atlético é um elenco de vários jogadores rodados, mas não tem uma qualidade técnica excepcional. Começou a aparecer bem no ano pelo trabalho do Fernando Diniz. Quando dá certo, é uma coisa. E outra coisa, o trabalho do Fernando Diniz, ele é muito específico. Muito específico. Em caso de demissão do Fernando Diniz, se acontecer, é porque o Atlético vai continuar mal. Já vai estar lá embaixo. Você traz um novo técnico. Nenhum técnico tem a filosofia parecida com a do Fernando Diniz. Ele vai mudar. Ele vai ter que mudar tudo. E no meio de um campeonato difícil como o brasileiro. Talvez aí a parada para a Copa do Mundo seja fundamental para que, se acontecer isso... Ou seja, a consequência pode ser até pior, né, numa mudança de técnico. Em função... Pode ser até pior, porque você vai trazer um técnico que não está acostumado com esse tipo de jogo que o Atlético vem fazendo, e até você mudar isso tudo na cabeça dos jogadores, montar um novo sistema, montar um novo time, porque se aquele time não estava funcionando, você tem que buscar alternativas. Certo. Então, a situação do Atlético é delicada, nesse momento tem que se preocupar em jogar muito, jogar mais com o coração, jogar o que pode e o que não pode, porque é uma situação delicada vendo os passos adiante. Porque se continuar perdendo, cai o técnico, ninguém mantém um técnico que não ganha 10 jogos, e aí, se vier um novo técnico, vai ter que mudar tudo, e no meio de um campeonato difícil como o brasileiro, mudar é difícil, é complicado. Olha, João, o Flávio Rios diz o seguinte aqui, o Jorginho pode fazer um bom trabalho no Vozão, é isso aí, ele está substituindo o Chamusca, que foi demitido lá depois do jogo do fim de semana. O Sidney José está conosco, o Fábio Sartorelli diz que o Palmeiras conseguiu empatar com a Chape, mas a Chape também empatou com o Atlético lá, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, né, para a próxima fase, vinha em ascensão mesmo, venceu o Flamengo. O Roberto Donizete está conosco também agora, e o Silvorei Bastos também participando conosco aqui da nossa live no terceiro tempo. Hoje tem Libertadores da América, definição do grupo 5, Universidade de Chile recebe o Vasco da Gama. Para o Vasco esse jogo é importante, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para conquistar o terceiro lugar desta chave, para quem sabe ir para a Sul-Americana. Pode ser por 1 gol. Pode? Pode, porque eu consultei o regulamento para ter certeza, né, do que a gente podia falar. E se for 1-0, eles ficam iguais em tudo. Se for 2-1, 3-2, eles continuam iguais em tudo. Só que o quarto critério, gols marcados fora de casa. Como nenhum deles marcou contra a Racing ou contra a Cruzeiro, hoje a Universidade do Chile tem um gol marcado fora de casa, que foi aquele em São Januário contra o Vasco. Se o Vasco ganhar de 2-1, ele entra porque vai fazer 2 gols fora. Então já não é tão ruim assim. Quer dizer, 1-0 empata tudo. 1-0. Aí é sorteio.
Agora, o 2-1, 3-2 para o Vasco, ele entra. Então, 2-0 seria o ideal, então, porque aí ele não tem mais sorteio. Não, 2-1 também. 2-1 porque aí ele passa a ter dois gols marcados fora de casa. E a Universidade de Chile fica com um só fora de casa, que foi aquele em São Januário. Então eles vão ficar iguais em saldo de gols, iguais em gols marcados, que é o segundo critério. O terceiro é gols marcados fora de casa. E aí o Vasco passaria. E no Mineirão tem um jogo que é importante para o Cruzeiro vencendo o Racing, que já tem 11 pontos e é líder da chave, vencendo a partida, o Cruzeiro passa a ser primeiro, né? Porque no saldo o Cruzeiro, depois daquela goleada já tem 2 a mais. Sobre a Universidade de Chile e o próprio Vasco, né? Ele já tem 9, ele tem 9 e o Racing tem 7. Então, quer dizer, o Cruzeiro já leva essa vantagem de precisar apenas da vitória, mas vai ser um jogão. Eu só vou ficar esperando, porque o Racing ele começou muito bem a temporada, mas vem de duas eliminações. O Racing não conseguiu vencer na última rodada do Argentino e perdeu a vaga para a Libertadores 2019. Isso pelo Campeonato Argentino. Claro, ele está disputando a Libertadores, se for campeão ele ganha a vaga. E na Copa da Argentina ele foi eliminado pelo Sarmiento, que é um time fraco, disputa lá a segunda divisão. Então o Racing está na corda bamba. E existe uma outra preocupação, eu vejo dessa forma, porque 2 jogadores da seleção da Argentina que foram cortados jogam no Racing. O Lautaro Martínez e o Centurion. O Centurion, nem sei o que passa na cabeça dele, eu acho que ele nem percebeu que tinha sido chamado na pré-lista e foi cortado agora. Ele não sabe nem que foi cortado. Nem sabe. Ele nem sabe que tem seleção argentina, é capaz de ele nem saber que tem Copa do Mundo. De repente. O Lautaro não, um jogador jovem, 20 anos, estava cotado para ir para a Copa do Mundo e acabou sendo cortado. Isso já aconteceu nas melhores famílias, inclusive com o Diego Maradona. São essas intercorrências aí que você divulgar a lista do 35 e depois reduzir para 23. Né? Só que isso aí mexe a cabeça, depende, eu não sei, a gente não conhece o temperamento, a gente não conhece a formação, a gente não conhece a cabeça do Lautaro Martínez. Se ele tiver a cabeça boa, de repente, isso aí vai ser até um impulso para ele continuar jogando no nível dele e mostrar para o técnico, olha, você não me chamou, você não me convocou, mas você está equivocado, que eu podia estar na Copa e tal. Mas depende muito. Então, só que o Racing tem um baita time. É um time que mescla veteranos com jogadores mais jovens, como o Lautaro tem 20 anos, o Centurião tem 25. E só que tem, do meio para frente, o Racing tem jogadores de alto nível. Tem o Lisandro Lopes lá na frente, um jogador de 35 anos, mas não foi bem aqui no Inter, mas é um jogador de alto nível. Neri Cardoso no meio campo, a linha de 3 tem o Neri Cardoso e tem o Solari, o Santiago Solari. Santiago não, Augusto Solari, que é o primo do Santiago Solari, que foi do Real Madrid, e tem 26 anos. Então, Solari, Neri Cardoso, Lautaro, o Lisandro Lopes, Centurion, quando dá aquele estalo nele, no Racing ele voltou a jogar bem. Então é um jogo perigoso para o Cruzeiro. O Cruzeiro eu vejo com favoritismo, não dá para saber ainda se o Thiago Neves joga, ele está recuperado, quer jogar, mas ainda talvez esteja sentindo alguma coisa, pode começar no banco. Acho que vai ser um jogão, acho que esse é jogo para assistir, sabe? Você está na cadeirinha, tranquilo, ficar vendo o jogo, são duas escolas de muito bom nível técnico. Vai ser legal de assistir, vai ser legal de assistir com certeza. O Flávio disse que o Verdão joga um jogo bom, outro ruim. O Roberto Donizete mandou um abraço aqui pra gente, para dar parabéns pelo programa. Olha o conterrâneo, ele é andreense aqui, segundo ele. Olha aqui, Milton Neves mandou uma mensagem e diz o seguinte: o Galo vai levar o Brasileirão com o pé nas costas. Ah, já entendi. Milton escreveu sobre isso, com certeza. Pode acessar lá, terceirotempo.com.br. Entra lá no blog do Milton lá para ver o que ele escreveu a respeito do Galo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, Milton! Nos últimos anos, desde 71, o Galo não levou com o pé nas costas, né? Levou um pé em outro lugar, né? Aí o Almir Ferreira brinca aqui com ele, vai nessa, do tipo, já não acredita. O Júnior Ferraz, avante Palmeiras, ao novo milênio, Almir Ferreira, sem Mundial, Sandro Dias, vai Corinthians, campeão de novo. O Alexandre Rosa, não é aquele zagueiro que jogou no Palmeiras, não. Faz um comentário aqui, o Almir Ferreira também. O Jansley Amaral disse que vai ser 2-1 para o Racing. 2-1 para o Cruzeiro, né? 2 Cruzeiro, 1 Racing. Acho que é isso, que depois ele escreveu o Cruzeiro passa. Uberlândia, e o Uberlândia que está disputando a Série C, pelo que ele manda aqui, ele que é lá do Triângulo Mineiro. Obrigado, viu, Jansley? Na Série B, João,
nós teremos abertura da 7ª rodada com 2 jogos hoje. O interessante é que o líder estará em ação, né? O Fortaleza... Isso mesmo, CSA. Aliás, os 2 jogam em casa. O Fortaleza recebe o Criciúma, que é o 19º. Aí parece que é meio caçar pra cantada. E o CSA joga contra o Figueirense. O Figueirense está com o amarelo piscante, viu? Porque são 3 derrotas consecutivas. A equipe estava no G4, caiu para a 9ª colocação. São os 2 jogos de hoje, João. Começou muito bem o Figueirense, mas perdeu 3 jogos, inclusive o clássico em casa para o Avaí. Isso aí balança demais, né? Agora, é um jogão. O CSA está bem na competição, mas esse é o jogo que não dá para cravar CSA mesmo jogando lá no Rei Pelé. Acho que o Figueirense tem chance de recuperação. Precisa, como você disse, a luz amarela está acesa. No outro jogo, qualquer resultado que não seja uma vitória, uma boa vitória do Fortaleza é surpresa. Só que o time tem que tomar cuidado. Esse é o tipo de jogo traiçoeiro, porque você está muito bem no campeonato e muitas vezes você acaba tirando o pé. Você vai olhar a tabela, ver que o adversário tem 1 ponto só. Então, não estou falando que isso... Até porque o técnico é o Rogério Ceni e ele sempre foi muito trabalhador e responsável. Acho que, pelo técnico, o Fortaleza não vai entrar com o freio de mão puxado. Mas o que eu falo é que é um jogo traiçoeiro por isso. Que muitas vezes você acha que vai ganhar o jogo antes de jogar. E aí acaba acontecendo alguma surpresa. Mas se não tiver nenhuma, o Fortaleza ganha e ganha bem. Bom, João... a seleção brasileira se apresentou na segunda-feira, né? Foi helicóptero subindo e descendo lá. O Neymar foi helicóptero, trouxe os parceiros todos e tal, mas no helicóptero dele. Não é esse negócio de helicóptero CBF, patrocinador, não. O dele mesmo. Tá com tudo e não tá pronto. Cai um helicóptero antes da Copa, imagina. Não, é verdade. Não sei que é seguro, mas já imaginou. Deixa eu te falar. E aí depois o Edu Gaspar, na entrevista coletiva que ele concedeu ontem, ele revelou o seguinte, nós vamos fazer um trabalho especial com o Neymar aqui, porque o Tite, pelo menos foi o que ele deixou transparecer. Ele não disse com essas palavras, mas ele disse, o Tite tem uma preocupação mínima que é com a recuperação psicológica do Neymar, para que ele não se pressione a ter que voltar rapidamente e ter que voltar no mesmo nível que ele já atuava, né? É uma precaução, mas me parece um modelo correto a ser seguido, né? Para mostrar para o Neymar que você tem que jogar mesmo daqui 1 mês. Eu acho que tudo que o Tite faz, tudo que a comissão técnica da seleção faz pensado. E eu acho que isso é mais um ponto positivo para o Tite. Não adianta você chegar para o Neymar, clinicamente recuperado, vai para o campo e joga. Claro que o jogador que ficou tanto tempo fora, ele já tem aquele receio inicial. Claro que um jogador como o Neymar, ele já tem na cabeça uma Copa do Mundo que o Brasil perdeu e ele estava fora, não por culpa dele, evidente, mas devido à contusão que ele sofreu no jogo contra a Colômbia. Então tem a pressão psicológica e a pressão do lado clínico, para que ele se sinta bem realmente. Então acho que o Tite está certo, vai levando aos poucos, até se de repente não está 100% no primeiro jogo, não coloca, põe no banco. Pode jogar 15 minutos, 30 minutos, um tempo. Eu acho que não é nenhum problema. Claro que a Copa do Mundo é uma competição importante, só tem 3 jogos na primeira fase, mas o que você não pode é jogar a responsabilidade em cima de um jogador só e ele não estando pronto para isso. Então, eu acho que isso que eu falei é muito difícil. Você está com o Neymar clinicamente bem e não colocar ele em campo. Acho que é uma pressão enorme. Mas, como até o próprio Zagallo lembra daquele caso do Ronaldo, fenômeno na Copa de 98, que muita gente fala, tem aquela teoria da conspiração, que o Brasil vendeu o jogo para a França e tudo mais. Isso não aconteceu, a gente sabe realmente a história, foi contada pelo César Sampaio que estava lá, pelo Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi que viu o Ronaldo tendo a convulsão, ele não conhece nada de medicina, acabou chamando, saiu no corredor desesperado, chamou e veio o César Sampaio, que tem noções de primeiros socorros e tal, não sei o quê. Aí o César Sampaio fez o primeiro atendimento, o Ronaldo foi para lá mesmo e tal, fez exames, voltou meio zureta, grog, mas falou que queria jogar. Aí o Zagallo, depois disso, o Brasil perdeu a Copa, a gente viu que o time não andou em campo, teve uma confusão de vestiário, que metade do time queria que permanecesse o Edmundo, que tinha sido escalado, e quando o Ronaldo apareceu ele foi sacado. É uma história longa, mas essa é a história, não tem outra. E o Zagallo, depois disso ele falou assim, o cara era o melhor do mundo, falou, eu quero jogar. Se eu falar, não, você não vai jogar, você vai ficar no banco, e o Brasil perdesse a Copa como perdeu, mas só que sem o Ronaldo, eu não voltava para o país.
Então o Zagallo estava certo, é o que acontece com o Tite, uma pressão grande, mas por isso ele vai ter esse cuidado especial durante todo esse período, para de repente deixar ele mesmo em condições boas, clínica, física e tecnicamente, para jogar, e principalmente de cabeça, porque o que a gente fala, tem os dois lados da cabeça, o lado da preocupação de ser o número 1 do Brasil, um dos melhores jogadores do mundo e ter que levar a seleção a vitórias e títulos, e a preocupação, o outro lado é da contusão. Voltar, de repente, sentir... E o Tite detectou isso, porque o Neymar, nesse período aí, ele concedeu 2 entrevistas, né? Uma delas para o canal do Zico. E ele disse para o Zico, quem mais quer jogar sou eu, quem mais quer me ver recuperado sou eu mesmo. Então o Tite sentiu ali uma ansiedade do Neymar e vai cuidar disso aí. Olha aqui, o Sampa Autêntico diz o seguinte: São Paulo tá uma draga. Mas tá melhorando, pô. O único invicto? Não, ele está melhorando mesmo. Sim. O Domingos Walter manda o Vai Corinthians aqui, ó. O Sandro Dias faz aquela brincadeira lá de 51 pinga. Alguém falou aqui, ó, ele falou que o Aguirre é ruim, volta Rogério Ceni. O Aguirre está fazendo um bom trabalho. Foi o mesmo Sampa Autêntico lá. O Lucivaldo Nascimento Nunes disse que o Remo é campeão de 1950 do Mundialista. Esse aí eu não conheço. O Douglas Porto, nosso parceiro lá da Baixada Santista, está acompanhando, mandando um abraço aqui pra gente. Boa resenha, obrigado, viu, parceiro? Sócio do Basílio. Grande abraço para você. Basílio. Ai. E o Marcos Antônio Moron, esse tipo de manifestação a gente não coloca no ar, mas você quer escrever, já escreveu, fica aí, tá registrado, tá bom? E mais um abraço pro Jansley. E só falando do São Paulo... E pro Luizinho Machado também, que acabou de mandar uma mensagem pra gente aqui, ó. Temos que ser realistas, o Brasil não passa da semi, fica entre os 4, tá bom demais. É zebra pro Mundial, não acho que seja zebra não. E se cair nas semifinais também, normal. Faz parte do jogo. Diga, João. Não, o São Paulino que falou do São Paulo está invicto no campeonato, vem fazendo um trabalho legal, o Aguirre, eu entendo, eu já falei isso aqui, eu não achava que ele era o técnico ideal, mas com o que ele tem na mão ele está trabalhando bem. E o Gonzalo Carneiro, que é um jogador que vem muito bem recomendado, eu repito, vi vários lances dele, de gols, de jogadas, ele já está trabalhando, ele já participou de um jogo treino ontem, e logo pode estar jogando e reforçando São Paulo. É um jogador também que é interessante, um jogador que é alto, pivô, canhoto, joga dos dois lados do campo, é um jogador que se jogar, o que se comentava dele lá, e pelo que eu vi de imagens, um jogador que também, olha, vai reforçar bem o São Paulo. Bom, João, tem destaque olímpico? Olha, a gente está tendo Brasil e Turquia na Liga das Nações de vôlei. O Brasil já fez 2-0, 25-17, 25-19, está 15-15 o terceiro set. O jogo está acontecendo em Ankara, na Turquia. Essa já é a segunda etapa. A Liga das Nações é o antigo Grand Prix. O Brasil, na primeira etapa, perdeu um jogo para a Alemanha, ganhou do Japão e ganhou da Sérvia. E a Turquia, na primeira etapa, ganhou seus 3 jogos. Olha. Então, uma vitória importante para o Brasil. Está empatado o terceiro set, mas tomara que o Brasil mantenha esse nível e vença a Turquia. Depois, ainda em Ankara, o Brasil jogará contra a Argentina e República Dominicana. O basquetebol hoje, segundo jogo da decisão do feminino, da Liga Feminina, Sampaio e Campinas, o Veracruz. O segundo jogo também será hoje em Campinas. E o Sampaio saiu na frente, no domingo, 56-55. Hoje de novo em Campinas, aí depois 2 jogos lá no Maranhão, se houver necessidade, claro, né, porque se alguém fizer 3-0 não teremos o 4º jogo, e a decisão, se formos até o 5º jogo, será em Campinas pela melhor campanha. E no Paulistano e Mogi, no masculino, o primeiro jogo paulistano venceu em Mogi, e na quinta-feira o paulistano joga aqui em São Paulo, em casa, mas não será em casa, será no ginásio do Corinthians, porque o ginásio paulistano é pequenininho e o NBB prevê que as decisões sejam em ginásios com maior condição, maior capacidade de público, então o jogo será no ginásio do Corinthians. Ah, legal, bacana, porque o pessoal lá no Corinthians gosta muito também dos esportes, né, os chamados esportes amadores, os esportes olímpicos, e a tendência é que a gente tenha um ginásio cheio, casa cheia, para essa segunda partida vai ser bem legal. O basquete do Corinthians tem muita tradição. Claro, o basquete daqueles anos do Corinthians que tinha Vladimir Marques, que tinha Rosa Branca,
Mauri, e depois disso, nos anos 90, quando o Oscar jogou pelo Corinthians também, e acabou o Corinthians sendo campeão brasileiro em cima do Corinthians de Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Então, a tradição do basquete no Corinthians é enorme. Valeu, João. Até amanhã. Então, amanhã a gente volta. A gente fala dos resultados de hoje da Libertadores, Série B e, é claro, projeta a quarta-feira, porque tem muito futebol nesta quarta para você também, incluindo Copa do Brasil, Libertadores. Tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, tem jogo que não acaba mais, tem jogo na sexta, no sábado. Tchau, até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau, hein?